Bem-vindos de volta, alunos da terceira série do ensino médio, professores, coordenadores, quem estiver aí assistindo a nossa aula, é sempre um prazer estar com vocês por aqui. E hoje estamos aqui continuando, né, a nossa aula anterior, que a gente já estava falando sobre o direito das mulheres, e agora é a nossa fechada ali com chave de ouro. Eu sou a professora Fabiana e essa é a professora Jennifer. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos alunos queridos, os pais, os gestores, quem mais estiver assistindo nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade a uma reflexão que nós estamos fazendo sobre a conquista do direito das mulheres ao longo da história. Lembrando que nós temos uma realidade de construção histórica sobre todos os aspectos que fazem parte da cultura, da legislação, dos nossos costumes e daquilo que existe dentro da sociedade. Dentro da sociedade, nada é natural, tudo é uma construção histórica, é uma criação humana. Então, a existência ou a inexistência de direitos para mulheres, indígenas, negros, nas diversas áreas da vida, diz respeito ao conjunto de lutas que os movimentos sociais produzem ao longo da história. Então, quando nós refletimos sobre a importância dos direitos e a importância da garantia desses direitos ao longo da história, nós estamos falando que as pessoas se mobilizam para que esse direito entre na pauta social, entre nas discussões políticas e se efetivem formalmente. Então, é todo um processo. E para que a gente reflita sobre esses fatos históricos e esses avanços históricos em relação aos direitos das mulheres, nós vamos ver aqui qual é a habilidade que nós estamos construindo e qual é o objetivo, os objetivos dessa aula. Vai aparecer na tela para vocês. Então, nós temos como habilidade estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres. E os objetivos dessa aula é refletir sobre a diferença de garantia dos direitos das mulheres na contemporaneidade, analisar estatisticamente, com gráficos, mapas, dados, as diferenças aos acessos a direitos entre homens e mulheres na atualidade. Refletir sobre a importância da luta das mulheres pelo direito a não sofrer nenhum tipo de violência. Então, nós estamos estabelecendo, essa reflexão, porque, na aula passada, nós discutimos sobre a ausência do direito das mulheres na história. Então, nós passamos por um período colonial em que as mulheres não tinham direitos e eram consideradas inferiores. Nós passamos por um período imperial, em que as mulheres não tinham direito à educação. Nós só conquistamos o direito à educação em 1927, 1827. Em 1879, nós tivemos o direito a entrar nas universidades. Então, quando nós refletimos sobre esse processo de conquista, por exemplo, do voto, que só foi em 1932, ainda assim, esse voto ele só foi conquistado a partir da autorização do pai ou do marido, e só na década de 40 foi efetivado enquanto um direito de fato. Então, nós reconstituímos um cenário histórico que parece muito distante. Por exemplo, o direito ao divórcio só foi conquistado na década de 70, a pílula anticoncepcional, que dá o direito de escolha sobre o momento da maternidade, só foi possível na década de 60. E tudo isso está relacionado ao conjunto de lutas das mulheres e de companheiros também que lutaram para a efetivação, para a conquista de novos espaços e garantias da igualdade de direitos. E quando nós falamos sobre essa igualdade de direitos, nada tem a ver com superioridade ou inferioridade. Nós queremos viver dentro de uma sociedade de direitos em que ambos, homens e mulheres, possamos ter a nossa vida garantida. Porque, no final das contas, essa aula, especificamente, nós vamos discutir a questão do direito e a questão, fundamentalmente, da integridade física. Assim como os homens têm direito à integridade física, as mulheres também têm. Todos nós devemos ter direito à vida. E nós vamos passar aqui
E vamos fazer uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta de reflexão sobre a partir dessa experiência que vocês têm, né, com a vida, com o cotidiano, com as aulas, com as pesquisas que vocês fazem, com as notícias que vocês assistem na TV. A pergunta é: você acha que o fato de ser homem ou mulher mudou ao longo do tempo? Ou seja, ao longo da história, né, homens e mulheres sempre tiveram os mesmos direitos ou foi mudando? Ou as relações entre homens e mulheres sempre foram como são hoje? Hoje, efetivamente, nós temos direitos iguais? Nós vamos deixar aí um minutinho para vocês responderem essa pergunta. Gente, adoro ver as interações de vocês aqui. Então, vamos lá. Muitos de vocês ficaram ali em cima do muro, do sim, do não, do mais ou menos. Então, alguns falaram que sim, outros falaram que não. Um aluno falou que mudou, mas naquelas. Né? Que não foi assim, foi naquelas. Né? Colocaram mais ou menos. Falaram que até hoje os direitos não são totalmente iguais. Né? Uma aluna falou que mudou bastante, né, em relação ao que era antes, ao que é hoje. E muitos alunos ficaram nesse sim e não. Né? Então, assim, mudou muita coisa, mas ainda não está naquele estágio de perfeição, que é o que a gente quer. Né? Sim. É extremamente importante, né, essas reflexões e a participação de vocês, porque o objetivo é esse. Nós estamos dentro aqui de uma habilidade que faz com que a gente faça uma reflexão sobre os direitos, né, e os direitos das mulheres. E vocês o tempo inteiro estão presenciando, sejam como jovens ou como jovens meninas, mulheres, jovens homens, jovens mulheres, refletindo sobre as mudanças que acontecem ao longo da história. Ter essa perspectiva da história nos ajuda a entender quais são os avanços, o que foi que nós conquistamos, que nós começamos a aula falando sobre esses avanços e como reafirmar os avanços são importantes, e como lembrar que esses avanços só aconteceram por causa das reivindicações dos movimentos e do movimento feminista ao longo da história. Então, nesse slide que vocês estão vendo na tela, nós relembramos que a luta das mulheres por direitos iguais existe desde o século XVIII, o século XIX. E a formalização constitucional dos direitos para todas as mulheres foi um processo que aconteceu ao longo da história e teve como resultado básico conquista de direitos à educação, ao trabalho, ao voto, que foram muito importantes porque eles não existiam e passaram a existir. Mas ainda existem muitas desigualdades e falhas na efetivação, na garantia desses direitos conquistados, como a equiparação salarial, sobre o acesso das mulheres a funções, a cargos governamentais, a representação política e, principalmente, ao direito à integridade física. Então, essa relação em que nós estamos estabelecendo sobre a reflexão sobre a violência contra a mulher,
e sobre o que significa essa violência contra a mulher, né? Então, a violência contra a mulher, como vocês estão vendo no slide, e eu estou vendo aqui também, a violência contra a mulher é todo ato que resulta em morte, lesão física, sexual, psicológica de mulheres, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, na forma real ou na forma de ameaça, né? Sabemos que existem vários movimentos feministas, e esses movimentos possuem diferentes reivindicações e continuam lutando, principalmente por causa da violência doméstica, da violência sexual, dos assédios e das desigualdades que existem. E um outro tema muito importante para a gente refletir é sobre a questão da interseccionalidade. Então, essa interseccionalidade é como que mulheres brancas de classe média conquistaram um conjunto de direitos e têm, por exemplo, uma integridade física, sofrem menos violências do que mulheres negras. Nós vamos ver isso nos dados. As mulheres indígenas sofrem diferentes tipos de violências também dentro da sua realidade. A mulher que vive na zona rural tem outra realidade também. Então, nós precisamos pensar a questão das violências dentro da sociedade, e a Angela Davis, né, nos ajudou bastante a pensar sobre essas questões de raça, classe e gênero, que traz as dimensões de interseccionalidade. O que significa isso? Significa que nós temos algumas minorias sociais. Essas minorias não são minorias numéricas, elas são minorias porque não têm os seus direitos garantidos. Então, as mulheres ainda sofrem muito feminicídio, são mortas por serem mulheres, sofrem muito assédio. Então, as pessoas negras também sofrem muito preconceito racial, e as pessoas trabalhadoras ainda não têm as garantias, muitas garantias para ter uma dignidade. E aí, o que acontece? Quando você é mulher negra, trabalhadora, informal, por exemplo, você tem vários camadas de opressão, são camadas de opressão que são diferentes, e isso, dentro da sociologia, nós chamamos de interseccionalidade, né, que é essa interseção de agravamentos sociais, de opressões, de exclusões, que fazem com que determinados grupos estejam em uma situação de precariedade maior do que outros. Então, a mulher ela sofre violências e exclusões, mas a mulher negra ela sofre ainda mais porque, somado ao fato de ser mulher, ela ainda tem o fato de ser negra, que coloca ela numa situação de vulnerabilidade maior. Então, a interseccionalidade é pensada como uma teoria, né, que discute, focaliza múltiplos sistemas de opressão, em particular articulando raça, gênero e classe. Por exemplo, as questões de uma mulher negra, professora, sindicalizada, elas são diferentes de outras mulheres dentro da sociedade. E aí nós vamos discutir também, vamos perceber, né, e pensarmos juntos, nós temos no Brasil 209 milhões de habitantes. Desses 209 milhões de habitantes, 48% são homens e 51% são mulheres. E aí nós estamos vendo que só em algumas partes, essas partes em azul, né, que são a representação onde os homens são maioria, mas a maioria do país não é assim uma diferença muito grande, mas 51% nós somos mulheres. E por que isso é importante? Porque nós vamos fazer uma análise de que, apesar de sermos maioria, existem algumas características dentro da sociedade em que as mulheres elas têm uma relação de desigualdade. E o problema é justamente essa desigualdade que está relacionada à cultura. Então, quando nós formos pensar, quando nós estamos juntos aqui pensando, o número dedicado aos trabalhos domésticos, aos cuidados de outras pessoas, entre homens e mulheres, essa diferença vai se expressar tanto no sexo feminino masculino, quanto no fato da etnia, dos sermos brancos ou negras. E aqui nós vamos verificar que o tempo dedicado aqui nesse gráfico, o tempo dedicado às mulheres, o trabalho semanal, a quantidade de horas que homens e mulheres dedicam ao espaço doméstico é diferente. Veja, homens brancos, eles gastam 10 horas da sua semana em trabalhos domésticos, em cuidados de outros dentro da sociedade. As mulheres brancas, 18%.
Homens pretos gastam, em média, 10% aqui do seu tempo nos cuidados domésticos. As mulheres negras gastam 18%. Então, essa diferença, né, vocês viram qual é, né, a parte que está demonstrando esses dados. E aqui nós temos a relação das diferenças dos rendimentos. Então, as mulheres ganham, em média, R$ 1.764 e os homens, R$ 2.306. Essa é mais uma diferença entre homens e mulheres. E aqui nós temos a questão... Aqui foi o trabalho doméstico, né, o tempo semanal que nós dedicamos, homens e mulheres, a dedicação aos afazeres domésticos. Arrumar a casa, lavar os pratos, lavar a roupa, fazer a comida, todos estamos morando, mas culturalmente nós temos direcionado essa relação de que os afazeres domésticos são atributos das mulheres, e isso forma uma sobrecarga, né, uma segunda, uma terceira jornada de trabalho, porque vocês perceberam a diferença. Homens brancos e homens negros gastam, em média, 10 horas, e mulheres brancas e mulheres negras gastam, em média, entre 17 e 18 horas, e isso é uma desigualdade, porque ambos trabalham e ambos têm responsabilidades com os cuidados com a casa. Outro fator interessante é assim, a educação entre homens e mulheres, né, entre homens e mulheres brancas e homens e mulheres negras também. Então, a população de 25 anos ou mais de idade, o ensino superior, o acesso, como é que homens e mulheres estão dedicando o seu tempo ao ensino superior? Então, as mulheres brancas, em média, estudam 23%, né, e os homens brancos, 20,7%. Vejam a diferença entre o acesso de pessoas brancas e de pessoas negras dentro da sociedade. Por que será que nós estamos falando sobre interseccionalidade? Nós falamos sobre interseccionalidade porque pessoas negras elas ainda têm um número mais reduzido ainda de acesso a direitos por causa da história de escravidão que nós temos no país. Né, nós temos 300 anos de escravidão, enquanto nós temos 133 anos, né, em que oficialmente, nós não temos escravidão, mas ainda existem em vários lugares do Brasil e do mundo. Né? Então, as pessoas negras elas têm um acesso reduzido à universidade, e os homens eles têm menos acesso à universidade do que as mulheres. Outro fator importante dos dados que nós estamos trabalhando sobre a diferença de acessos entre homens e mulheres dentro da sociedade é a questão da participação na vida política. Nós vamos ver um outro slide mais específico dos senadores e dos deputados, mas aqui nós temos... Vocês lembram que nós temos 51% de mulheres na população brasileira? Entretanto, nós só temos 10% de mulheres ocupando representações políticas. O que isso significa? Significa que nós temos uma subrepresentação. Nós temos um pequeníssimo número de mulheres participando da política. Nós não estamos, enquanto sociedade, elegendo as mulheres para ocupar cargos políticos. Porque, se a democracia ela tem como princípio a representatividade, nós precisamos nos questionar, talvez, para tentar entender. Aqui nós temos dados sobre relação aos direitos das mulheres à saúde e as questões do rendimento. Né? Mais uma vez, olha a diferença. Em azul do gráfico é a quantidade que os homens eles recebem os seus salários. E em laranja são as mulheres. Vejam a disparidade entre homens e mulheres desde 2012 até 2016. É mais um referencial sobre como nós estamos ainda longe de encontrar uma equidade salarial. Né? Aqui tem algumas coisas que vocês pontuaram no chat que eu achei que vale a pena, né, a gente trazer. Então, a Carolina ela perguntou se a gente está bem. Você está bem, né, Jennifer? Tô. A gente está bem. Se você estiver bem, bota aí no chat que a gente também quer saber. E ela perguntou se a mulher é obrigada a votar hoje. Sim, hoje todo cidadão brasileiro maior de 18 anos é obrigatório o voto. Tá? Então, isso não tem essa distinção. O Leonardo fez um comentário falando que homens morrem mais.
se a gente vê as estatísticas. Quando a gente fala sobre a morte de mulheres com feminicídio, a gente vai lá voltar naquela aula que eu estava falando sobre direitos, sobre estatutos, e a gente lembrar que, quando a gente está falando sobre feminicídio, é sobre mulheres que morrem pelo fato de serem mulheres, por um companheiro ou algo do tipo. Quando a gente fala sobre homens, as estatísticas não são vinculadas a isso. O homem morre porque acidente de carro, né, o que a gente falou, que até o seguro é mais barato para a mulher do que para o homem pela quantidade de acidentes que eles se envolvem. A gente tem ali... é só a gente ver aqueles vídeos onde as pessoas têm ideias brilhantes para fazer coisas incríveis, né? Então, assim, é só a gente pensar que o que a gente está falando aqui não está dizendo que homens morrem menos do que mulheres. É a situação ao entorno dessa morte que é o que a gente está colocando aqui, que é você está sendo morto por ser homem ou por algum outro motivo. Porque quando a gente está falando sobre feminicídio, a gente está falando pela morte da mulher por ser mulher. Se for num assalto, gente, isso é homicídio, isso não entra em nada do que a gente está falando, tá? Que mais? Tem 2 comentários, eu não vou citar o nome dos alunos, porque eu vou usar esses comentários como exemplo, tá? Então, vamos lá. Se o crime não... essa eu achei maravilhosa. Se o crime não... racismo não existe, colocaram no chat. Né? E que ele não existe, porque racismo é crime, logo ele não existe, se existir é só denunciar. É a mesma coisa que você falar que roubo não existe, porque é crime, e se ele existir, é só você denunciar. Ele existe. E o fato de que a gente tenha uma legislação para isso ou não necessariamente vai afetar diretamente a sociedade disso deixar de existir ou não. Né? A gente não pode dizer que depois da lei seca, nunca ninguém mais dirigiu sob efeito de bebida. Né? Existe uma lei que você pode recorrer, mas isso não significa que a ação das pessoas seja totalmente modificada assim do dia para a noite. Então, quando a gente fala sobre o racismo, a gente tem que pensar sobre o que essas pessoas vivem no dia a dia, sobre as situações em que uma pessoa branca é abordada muito menos do que uma pessoa negra, e assim sucessivamente, tá? Então, e a gente pode voltar até, eu acho que foi a primeira aula de sociologia que o Emerson estava falando justamente sobre a questão da violência entre negros, brancos, jovens e tudo mais, se vocês tiverem essa dúvida. E uma coisa que eu achei muito maravilhoso é que teve vários homens que colocaram, falando sobre que é uma vergonha para a mulher ser feminista, e isso partindo de homens, então, assim, é uma análise de fora, e muitos homens aqui colocaram sobre, tem louça para lavar, na minha casa está cheio de louça, não sei o quê. Então, a gente vê que quando a gente ainda... que vocês ficam falando, vocês ficam insistindo no mesmo assunto o tempo todo. Mas a gente insiste no mesmo assunto porque, justamente, a gente vê a necessidade de que isso seja discutido porque ainda não está claro. A gente já está na segunda aula sobre esse tema e a gente continua tendo, às vezes, comentários homofóbicos, racistas, machistas e tudo mais, que a gente já vem desconstruindo há várias aulas. Então, é por isso que é muito necessário a gente sempre ficar retomando esses tópicos. A gente está, claro, numa conversa civilizada, né, apresentando ali argumentos e fatos, não no boca a boca, no bate-boca, tipo, você está errado. Não, você está errado. Mas a gente entender que isso existe e que vocês, é só olhar ali o chat que a gente consegue ver que vocês mesmos estão repercutindo essas falas, né? Que mesmo a gente apresentando muitas vezes, essa fala continua. Então, se num chat que a gente tem um recorte, a gente vê isso, imagina numa sociedade inteira, né? E a gente está tratando um recorte de vocês que estão, vamos dizer assim, numa geração muito mais aberta, né? Com uma cabeça muito mais aberta. Imagina como isso é em gerações passadas, onde o machismo ainda era mais forte do que a gente tem hoje, né? Então, justamente, quando a gente traz essa discussão, a gente quer que vocês entendam, e a gente está falando sobre feminismo, mas esse mesmo debate a gente teve no racismo, esse mesmo debate a gente vai voltar para falar no movimento negro, no movimento LGBT, então é no geral que a gente está dizendo que a gente continua reproduzindo essas falas, e o melhor exemplo que vocês podem ter é o próprio chat. Perfeito, exatamente, gente. Nós estamos discutindo, e é sempre bom lembrar que um dos objetivos da escola é a formação para o trabalho, né? Um conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade, né? Nas diferentes áreas da sociedade, né? Na matemática, na língua portuguesa, na geografia, história, sociologia, e esse é um dos nossos objetivos, né? Construir um conhecimento comum para os cidadãos, para os indivíduos que vivem em uma sociedade.
outro objetivo da escola é a construção para a cidadania. E o que significa isso? Significa a compreensão dos nossos direitos. Significa que todos temos direito à dignidade, à vida, à educação, à saúde, à moradia, à representatividade. E quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que essas aulas que fazem com que a gente reflita sobre a construção de direitos e a ausência dos direitos ao longo da história são fundamentais para que a gente possa ser cidadãos e cidadãs melhores. Porque o feminicídio, por exemplo, é crime, né? E existe. Né? Então, nós estamos discutindo aqui sobre questões de superioridade, inferioridade, nós estamos aqui discutindo aspectos históricos que se referem a um conjunto de direitos que precisam ainda serem conquistados. E nós vamos entrar agora num ciclo de informações sobre violências contra as mulheres, né? Que é um tema, inclusive, na pandemia, 22%, aumentou em 22% o caso de violências contra as mulheres, feminicídios, mulheres sendo mortas por serem mulheres, por causa que, na situação de isolamento social, os conflitos e as violências elas são praticadas mais do que em outras situações. Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês é: você considera que as mulheres possuem o direito à vida? Revolta-se quando uma mulher é discriminada, sofre violência ou é desqualificada por ser mulher? Vocês vão ter 1 minuto para responder essa pergunta, e é extremamente importante que vocês reflitam sobre a questão se vocês acham que as mulheres, assim como os homens, têm direito à vida e à integridade. 1 minutinho. Estava vendo aqui, fiquei muito feliz, né, que praticamente todos vocês colocaram aí que sim, né, colocaram até que, teoricamente, a gente não deveria nem ter essa pergunta, né, porque deveria ser muito claro para todos nós que todo mundo tem direito à vida, independente do seu gênero, da sua sexualidade, da sua etnia, o que for. Né? Então, eu acho muito interessante que vocês colocam isso, mas também vale a gente pensar que a gente está dizendo que sim, mas será que na nossa fala a gente também está refletindo essa mesma ideia de igualdade que a gente está expondo quando a gente coloca aqui? Não só para a questão da mulher, a gente pode pensar isso no geral. Sim. Será que quando a gente fala que todo mundo tem direito à vida, a gente também está fazendo com que as nossas ações representem essa nossa opinião? Sim, extremamente importante. Nós estamos aqui, né, refletindo sobre as questões, tendo como base os fatos. E esses fatos mostram, por exemplo, nesse gráfico, em que as mulheres elas costumam ser vítimas de violência, de agressões, de assédio, principalmente por seus parceiros e ex-parceiros. Então, nesse gráfico, vocês podem ver, na linha azul, né, está demonstrando aqui que maridos, companheiros e namorados que têm um maior índice de agressividade contra as mulheres. A segunda categoria é ex-maridos, ex-companheiros e ex-namorados. A terceira categoria é outros, né, que aí são vizinhos, são pessoas que estão próximas. Nós também temos referenciais de filhos e de pais, mas, fundamentalmente, as mulheres são vítimas de agressividades, de violência, de assassinatos por pessoas, por companheiros.
E de que maneira essas agressividades nós estamos discutindo, estamos falando? Essas agressões elas podem ser físicas, mas não precisa ser física, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, como aqui os exemplos, né? Humilhar, xingar, diminuir a autoestima dessas mulheres, tirar a liberdade de crença, fazer a mulher achar que está ficando louca, controlar e oprimir a mulher, expor a vida íntima através das redes sociais, atirar objetos, sacudir, apertar, e são atos de violência física, forçar atos sexuais desconfortáveis, impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar, controlar o dinheiro ou reter documentos, quebrar objetos das mulheres. Tudo isso são exemplos de formas de violência. Esse outro dado aqui que nós estamos observando é que uma pesquisa com mais de 2.000 mulheres no Brasil, foi perguntado se elas já tinham, se alguma mulher tinha sofrido violência. E essas mulheres, 27% disseram que sim. E aí, os pesquisadores, as mulheres que disseram que não, os pesquisadores fizeram uma lista de perguntas. Mas você já se sentiu humilhada, diminuída? Já rasgaram a sua saia? Já te impediram de encontrar com um amigo? Já impediram de você falar com a sua família? E as mulheres foram respondendo, e essas mulheres que responderam qualquer uma dessas perguntas é uma representação da violência contra a mulher. Então, aumentou de 27%, 9% dessas mulheres não sabiam que estavam sofrendo violência e responderam que sim. Quem foi o agressor? Né? Nós já vimos, eu acabei passando aqui errado. Nós temos aqui esses dados sobre o cronômetro da violência. E o que significa isso? No tempo dessa aula, né, e os dados que estão sendo apresentados, quantas mulheres estão sendo vítimas de violência? Né? Então, uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos. Então, pensa aí comigo quantas mulheres no Brasil foram vítimas de assédio sexual no período dessa aula. 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. Uma pessoa trans é assassinada a cada 2 dias no Brasil. Uma mulher registra a agressão sobre a Lei Maria da Penha a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, alguém sofre, uma mulher, por ser mulher, ela sofre agressão física. E aqui nós colocamos o conceito de feminicídio. Né? O feminicídio é todo ato, né, de assassinato, simplesmente pelo fato das mulheres serem mulheres. Como eu falei no início da aula, aumentou 22% do número de feminicídios do ano de 2019 para o mesmo período da pandemia aqui. Então, foi 117 casos no ano passado e foram 143 casos no período da pandemia, mulheres assassinadas no período da pandemia. É muita gente. São muitas mulheres sofrendo esse tipo de violência. Aqui são outros dados, né, que eu coloquei para vocês. A partir das ligações do 180, que é o DISC, né, denúncia contra a violência contra as mulheres, esse é um dado de 2015, foram relatados 63 mil casos de agressões. Entre esses casos de agressão, nós temos 49% violência física, 85% aconteceram no ambiente doméstico familiar, mais de 67% as mulheres tinham vínculos, né, vínculos íntimos pessoais. 27% o agressor foi família, amigos, vizinhos. 58% foram relatos de mulheres negras. E houve um aumento de 190% a vitimização de mulheres negras em relação às mulheres brancas, que nesse ano teve uma diminuição. Então, esses dados são muito chocantes, porque quando a gente fala nesses números, nós não estamos falando apenas de números, nós estamos falando de pessoas. Pessoas que têm uma história, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm
tem carne, sangue e história como nós. Então, se nós não queremos, vocês responderam a pergunta sobre se vocês acham que as mulheres têm o direito à vida. Se as mulheres têm o direito à vida, homens e mulheres que refletiram que as mulheres têm o direito à vida, nós também precisamos refletir que somos todos responsáveis por mudar por essa cultura. Porque não é só a impunidade que leva os homens a cometerem atos de violência contra as mulheres. É uma questão da cultura. E essa cultura, ela há séculos reproduz que as mulheres são inferiores, que elas são burras, que elas são incapazes, que não podem votar, que não podem estudar, que não têm o direito à vida, que não têm o direito a escolher se terminam ou não os seus relacionamentos. E a maioria dos casos de violência são as mulheres tentando terminar relacionamentos que são violentos e são abusivos. Só um comentário de um aluno, né, que o Breno perguntou sobre por que houve esse crescimento na agressão. A gente tem que lembrar que, por exemplo, a gente está numa pandemia, faz com que as pessoas estejam em casa, né, mais tempo. Né, que antes, por exemplo, você às vezes mal se encontrava com as pessoas por causa de trabalho, e hoje as pessoas estão o tempo todo em casa. Então, isso não aumentou só para as mulheres, quando a gente fala das crianças, do adolescente, tudo mais, isso também teve um aumento nesse período, quando a gente está falando sobre violências que acontecem no ambiente doméstico, tá? Exatamente, né, Fabi? E o que acontece? Essas mulheres, elas tiveram a necessidade de ficarem em casa. Esse ficarem em casa, colocaram um casal que já possui traços de violência, né, e essa violência, por causa do isolamento, ela aumentou. Então, nós precisamos pensar que existem muitos casos. E nessa pesquisa mesmo, foi refletido sobre a quantidade de pessoas que conhecem alguém, ou foram elas mesmas vítimas de violência, ou conhecem alguém. 60% das entrevistadas falaram que conhecem alguém, ou elas mesmas foram vítimas de algum tipo de violência física, psicológica, emocional, patrimonial. Perguntem às suas amigas, perguntem à sua família, às mulheres que você conhece, se elas já sofreram algum tipo de agressão e de que maneira todos nós que estamos assistindo essa aula e toda a sociedade pode se organizar para evitar que essas violências elas continuem. Porque é uma questão da vida, gente. É o corpo da gente, é a história da gente, é um trauma que se estabelece e que é irreparável. O que nós precisamos lutar é para que esses gestos, esses atos, eles não continuem acontecendo. Foi perguntado também se as pessoas conheciam a Lei Maria da Penha. E nós discutimos sobre a questão da Lei Maria da Penha na aula retrasada. E a Lei Maria da Penha foi uma lei construída tendo como um referencial essa relação de que uma mulher estava em uma situação de violência doméstica e já foi na delegacia várias vezes e não teve nenhuma ação estatal. A Maria da Penha ela acabou recebendo um tiro do seu marido e ficou paraplégica. Essa mulher ela entrou com uma ação contra o Estado brasileiro, e a resposta do Estado brasileiro, a punição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi que o Brasil criasse uma lei específica para criar delegacias, abrigos, ouvidorias, para que o que aconteceu com Maria da Penha não aconteça com outras mulheres. Então, nós temos a Lei Maria da Penha, que já tem 15 anos, esse dado aqui, 10 anos está errado. Então, a Lei Maria da Penha, que tem 14 anos, tem a Lei Carolina Dickmann, que são os casos de violência contra a mulher na internet, e tem a lei que tipifica crime de feminicídio. Então, nós temos o Brasil signatário de vários tratados e acordos, convenções interamericanas sobre os direitos das mulheres, e nós estamos fazendo toda essa reflexão de luta sobre os direitos das mulheres como um aspecto fundamental para a diminuição dos casos de violência. Em 1993, em Viena, aconteceu uma conferência de luta pelos direitos das mulheres e houve a seguinte reflexão:
Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais. A violência de gênero e todas as formas de assédio, exploração sexual, são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. Os direitos humanos das mulheres devem ser parte integrante das atividades das Nações Unidas, que devem incluir a promoção de todos os instrumentos de direitos humanos relacionados à mulher. Essa aula ela teve esse objetivo, né, Fabi? Exatamente. Gente, a gente tem aí 40 segundinhos, A gente quer que vocês façam uma avaliação da aula, né? Que agora a gente está aí com a oportunidade de vocês darem o feedback das aulas para a gente, aí, ó, chiquérrimos, com QR Code. E eu gostaria só de fazer alguns comentários bem rápidos. O primeiro é dizer que alguns que estão falando sobre a questão da violência contra a mulher tem o documentário O Silêncio das Inocentes, que eu acho que pode esclarecer bastante para vocês aí como funciona esse relacionamento. Tá? Muito bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. Entendam que todos vocês, homens e mulheres, podem nos ajudar nessa luta contra a violência, né, e a conquista da integridade de todas as mulheres que estão no mundo. Né? Obrigada. Exatamente. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchauzinho, gente.